Bem, nesta nona aula eu vou destacar a crise econômica europeia. Vale lembrar que a atual crise, hoje vivenciada no continente europeu, afetando vários países, ela tem origem em 2008, no setor imobiliário norte-americano. Na época, o governo norte-americano, para incentivar o aquecimento da economia, passou a incentivar financiamentos bancários para a compra da casa própria. Devido aos juros baixos e às facilidades, muitos passaram a recorrer a esses empréstimos para financiar a compra da casa própria. Muitos bancos e financeiras na época também emprestaram mais dinheiro do que tinham. Em pouco tempo, a inflação aumentou, o desemprego aumentou e muitos que recorreram a esses empréstimos deixaram de pagá-los. Isso provocou uma forte inadimplência no setor imobiliário envolvendo bancos e financeiras. O governo norte-americano, na época, passou a injetar dinheiro em bancos e financeiras para salvá-los, assim como também em empresas, para evitar um mal maior. Bancos europeus que tinham financiamentos, que tinham investimentos nesses bancos norte-americanos também perderam, porque esses bancos passaram a sofrer uma forte crise de inadimplência. Então a crise de 2008 ela tem origem no setor imobiliário. Foi uma crise no setor privado, não foi uma crise do Estado como hoje. Hoje a atual crise econômica europeia ela é uma crise do Estado e não do setor privado como foi em 2008 nos Estados Unidos da América. Por que a atual crise é uma crise do Estado? Pelo seguinte: os governos europeus, para salvar bancos, passaram a injetar dinheiro nesses bancos, achando que em pouco tempo a economia se recuperaria, os bancos pagariam o dinheiro que foi injetado, mas isso não aconteceu. Esses países perderam a capacidade de produção, a capacidade de exportação e a crise foi se agravando cada vez mais. Hoje, o que observamos na Europa é uma crise econômica do Estado, porque o Estado perdeu a capacidade de produzir, de investir, de crescer. A crise norte-americana de 2008 ela é uma crise que começa no setor privado, é uma crise afetando diretamente bancos e financeiras, que caminhou para uma crise financeira, já que esses bancos perderam a capacidade de financiamento e passaram a depender de socorro do Estado. A crise norte-americana ela foi mais fácil de ser solucionada do que a crise europeia, que está sendo muito difícil de ser solucionada. Por quê? A crise de 2008 ela afeta a economia norte-americana. Então caberia ao governo de apenas um país, buscar soluções. Vale lembrar que o endividamento público norte-americano é em dólares. E quem tem a maquininha de produzir dólares é o governo norte-americano. Então o governo passou a produzir mais moeda, emitir mais papel moeda para superar a crise, para suprir o déficit público, embora que isso gere certa inflação. No caso europeu, a zona do euro ela é composta por 17 países, cada um com a sua própria realidade. E os países não têm autonomia para emitir euros. A moeda é emitida pelo Banco Central Europeu. Então, para que a Grécia consiga euros, ela tem que ter a autorização, o aval, a aprovação do Banco Central Europeu. Para que o Banco Central Europeu emita papel moeda para socorrer a Grécia ela tem que aceitar certas imposições, como, por exemplo, corte nos gastos públicos e garantias de que esse dinheiro será pago. Geralmente, o que é imposto a países como Grécia, Espanha, Portugal, principalmente, para que eles recebam esse dinheiro, para que sejam socorridos, eles devem cortar gastos públicos. Arrecadar mais. Como que o governo faz isso, ou deve fazer isso? Primeiro, congelando salários, dispensando funcionários públicos e cortando gastos em geral, elevando impostos. Isso tudo são medidas impopulares. E basta lembrar também que
Por que os países estão endividados? Porque no passado eles usaram dinheiro público, verba pública, para socorrer bancos e financeiras. E hoje eles querem que a sociedade pague essa dívida, e a sociedade logicamente não aceita. Então, a atual crise dos estados europeus hoje, ela foi provocada porque esses estados, governos, passaram a injetar dinheiro em bancos para socorrê-los. E isso gerou o endividamento desses países. Hoje, esses países convivem com elevada dívida externa, como é o caso grego, por exemplo, que tem uma dívida externa de mais de 300 bilhões de euros, e um forte desemprego, onde o caso mais grave é o da Espanha. A Espanha tem hoje pouco mais de 45 milhões de habitantes, sendo que um quarto desta população está desempregada, ou seja, 25% desta população está desempregada. Então, para entender a crise europeia de hoje, temos que voltar ao passado, lá na crise norte-americana de 2008, que tem sua origem no setor imobiliário, na forte inadimplência, que caminhou para uma crise financeira e acabou por gerar uma grave crise econômica, afetando diretamente, drasticamente, o continente europeu. Os países europeus mais afetados por esta crise são a Grécia, a Espanha, Portugal e Itália, e também a Irlanda. Esses países passaram a fazer parte do chamado grupo do PIGS ou PIGS, né? P de Portugal, I de Itália e Irlanda, G de Grécia e S de Espanha, Spain em inglês. Então o grupo do PIGS é o mais afetado na Europa pela atual crise vivenciada no continente hoje. E vale lembrar que a crise europeia, ela afeta vários países no mundo todo, porque hoje a economia, ela é globalizada. Ela afeta a China, que passou a exportar menos, afeta o Brasil, que passou a exportar menos. Basta ver os sucessivos cortes feitos pelo governo na taxa de juros Selic, que começa o ano em 11% ao ano, hoje está em 7,25% ao ano, para estimular também a queda de juros bancários, para estimular o financiamento, para estimular o crédito, estimular o consumo interno, a redução e isenção de IPI, para baratear os produtos como carros, materiais de construção, móveis e eletrodomésticos, ou seja, aquilo que o Brasil não vende lá fora, o governo estimula a sua venda internamente. Só este ano a venda de automóveis para o mercado externo sofreu uma queda de mais de 40%. Então, como suprir isso? Como recuperar isso? Incentivando as compras internas, ok? Então, a atual crise econômica europeia, o que vocês devem saber é isso: os países mais afetados, o porquê que ela ocorre, qual a sua origem, o porquê dos protestos na Europa, como vocês veem constantemente, principalmente na Grécia e na Espanha, é que a população não aceita pagar esta conta, porque esta conta só existe, essa dívida só existe porque no passado os governos passaram a colocar dinheiro em bancos, injetar dinheiro em bancos e financeiras, dinheiro público, que hoje o governo quer que a sociedade pague a conta, e a sociedade não aceita, e a sociedade está correta, ok? Então é isso aí.